Aí, gente, agora eu vou bater um papo com uma pessoa incrível. Sorte minha que ele aceitou esse nosso convite. Marcos Pianja já está aqui na ponta do nosso link, vamos colocar ele na tela. Olha aí, gente. Ele é o papai mais pop do Brasil e agora está aqui com a gente para contar para a gente como ser papai pop em plena pandemia. Marcos Pianja, que delícia ter você aqui. Muito bom dia para você. Obrigado, Márcio. É um prazer estar falando com você, é um prazer estar falando com todos os telespectadores também. De alguma forma, a gente está conectado nessa manhã. Vou tomar o meu café da manhã hoje conversando com você, vai ser um prazer. Que delícia. Obrigado pela consideração. Imagina, você é nosso, você é aqui de Florianópolis, né? Eu queria começar contando isso. Você é aqui de Floripa, ganhou o mundo com os seus livros, que hoje já estão até traduzidos em catalão, gente, não é isso? Exato. Português, eu brinco com o pessoal que catarinense mesmo, assim, ainda mais nascido em Florianópolis, sempre que perguntado, tem que falar o nome da maternidade, né? É interessante, é conectado, né? Eu me sinto conectado com a cidade até hoje, mesmo viajando o Brasil e o mundo todo para lançar os livros e fazer as palestras. A gente já esteve palestrando em Londres, na Inglaterra, né? A gente já foi também para Portugal dezenas de vezes. Já lançamos o livro em inglês também, o Papai é Pop. Então, a gente tem viajado o mundo todo, mas a conexão com Florianópolis, a conexão com a minha mãe, que ainda mora em Florianópolis, é muito grande, e a conexão com Santa Catarina, ela continua. Tá, qual é a maternidade? Você falou, mas não falou qual foi a maternidade. Eu achei que poderia ter algum problema aí, mas eu nasci na Carmela Dutra. Ah, que dele, não tem problema nenhum. Carmela Dutra, linda maternidade. A minha filha nasceu na Carmela Dutra. Eu sou amiga da maternidade Carmela Dutra, sempre briguei para melhores equipamentos, mamógrafo. A maternidade é linda, que delícia. Ô, Marcos, me conta uma coisa, como é que está a vida na pandemia, hein? O que você tem ouvido dos pais? Você está falando no Brasil inteiro, você dá palestras. O Marcos fala de inovação, tecnologia, mas, claro, quem conversa com ele fala sobre paternidade. O que você tem ouvido aí dos pais, dos papais, nessa pandemia? Bom, eu converso com pais sobre diversos assuntos, como você disse, mas a questão da paternidade e a questão das relações afetivas, né, familiares, são as coisas mais importantes que a gente tem durante toda a nossa vida. A gente vai passar achando que o caminho é procurar mais dinheiro, procurar mais poder, procurar mais fama, para no final das contas perceber que o grande valor da vida é o que a gente leva com as pessoas que nos amam, que o grande valor da vida é o cultivo, né, de laços afetivos com os nossos pais e com os nossos filhos. Então, o que eu costumo dizer para os pais hoje em dia, durante a pandemia, estou eu aí levando um monte de almofada na cabeça, mostrando que é fácil trabalhar em casa durante a pandemia, durante a quarentena. O que eu quero dizer para os pais, e em geral é o que eu tenho repetido muitas vezes, é que tantas vezes passamos trabalhando demais, obrigados a ir para o escritório, viajando talvez demais, como eu viajava, e quantas vezes eu mesmo pedi um pouquinho mais de tempo dentro de casa, e acho que uma situação como essa que a gente viveu, uma situação global como essa que a gente viveu, é a chance que a gente tem de reconectar com os nossos laços afetivos e reconectar justamente com aquilo que importa na nossa vida, valorizando, então, a nossa relação com os nossos filhos e também com os nossos pais, né? Eu acho que esse ano de 2020 talvez seja o ano e o final do ano, esse momento tão especial, Natal, Réveillon, recomeço, talvez seja o momento de perdoar as pessoas que a gente se magoou em algum momento, de reconectar com os filhos, de reconectar com os pais, de fazer as pazes e de tentar fazer de um ano próximo, 2020, um ano mais conectado em termos de família e ligações afetivas. Não é nada fácil, né? A gente vive um período de inseguranças, um período de nervosismo, de frustração. Todo mundo queria ter tido um 2020 diferente, mas acho que é a nossa chance também de respirar fundo e aceitar os desafios da vida. A vida ela nos apresenta muitos desafios e cabe a nós tomar uma atitude positiva ou então uma atitude frustrada, violenta, negativa. Eu recomendo a todos que tomem uma atitude positiva e que digam, bom, acho que eu posso fazer desse ano um ano de aprendizado e um ano de 2021, talvez um ano mais conectado com o meu melhor lado, né? Com a minha melhor versão, com a minha sensibilidade, com a força que eu tenho quando eu estou junto com aqueles que eu amo e aqueles que me amam. Ô, Marcos, a gente falava agora há pouco com uma psicóloga sobre o estresse. Eu não sei se você já estava conectado quando a gente estava conversando com ela, não sei se você chegou a ouvir o bate-papo. É porque esse final de semana eu mediei o debate lá em Blumenau e o candidato à reeleição, atual prefeito de Blumenau, o candidato Mário, ele passou mal durante o debate. Ele teve um mal súbito, depois veio o diagnóstico, ele teve pressão baixa, ele teve estresse mesmo, né? Ele teve pressão baixa, ele teve desidratação. E aí, quando eu vivi aquilo,
me veio a ideia de trazer esse bate-papo aqui no SC no Ar de hoje sobre até que ponto o organismo da gente sofre com o estresse. E aí você, pai, papai pop, agora há pouco um telespectador, amigo querido, mandou mensagem para mim aqui, ele pai, viveu uma situação de tristeza com filho com doença. Como é que a gente administra tudo isso, hein? O que você escuta nas palestras para os pais nos colégios? Como é que os pais e mães, né, os pais, de uma forma geral, pai e mãe, devem administrar essa questão do estresse, da doença, principalmente nesse momento de pandemia, tem muitos pais com filhos doentes. O que você diria para quem nos acompanha? Márcia, esse não é um problema só de pais, né? Esse é um problema da nossa construção social moderna. Alguns psicólogos e alguns filósofos chamam esse momento de uma sociedade do cansaço, né? É uma celebração do estresse, é uma celebração de estar sempre ocupado, é uma celebração de estar sempre olhando as notificações do celular, olhando as manchetes e as redes sociais. Existe uma celebração e até uma moeda social em estar o tempo todo produzindo. Essa nossa espécie de autoexploração faz com que, fisiologicamente, biologicamente, a gente demonstre um certo esgotamento, né? A gente tem esses dados mostrando que mais de 40% dos trabalhadores hoje, durante a pandemia, estão esgotados, né? E o esgotamento, o burnout, o estresse são motivos de afastamento do trabalho e de perda de produtividade. Então, eu sempre digo para você que é pai e para você que não é pai, o que mais importa na vida é a nossa conexão com o amor, com o afeto, com as pessoas que nos rodeiam. Então esse é o momento da gente explicar para o nosso gerente, o nosso chefe, a gente explicar para os nossos colegas, para os nossos funcionários, olha, é a hora de equilibrar, não é a hora de acelerar, não é a hora de cobrar mais do nosso corpo, porque o nosso corpo ele já está aflito. Emocionalmente já é muito difícil passar por um ano como a gente passou. É hora da gente buscar o equilíbrio, não buscar mais exploração do nosso próprio corpo e do nosso emocional. O recado que eu tenho dado para todos os pais, e eu tenho falado com pais do Brasil e do mundo, é que este ano é um ano que a gente precisa reconectar com as coisas que importam de fato na vida. Muita insegurança econômica, muito medo da perda de emprego e de produtividade nas empresas, sem dúvida, mas não vale de nada se a gente perder as coisas mais importantes, que é a nossa saúde e que é a conexão que a gente tem com as pessoas que a gente ama, com a nossa família, com os nossos amigos. Então, quando isso está bem priorizado, quando isso está bem estabelecido, todo o resto fica mais fácil. Eu costumo dizer que a gente chama a vida, a gente cria a gente cria frases prontas, né? Do tipo, cavalo encilhado só passa uma vez, esse é o momento de eu estar me esforçando e até muitas vezes me esgotando e me estressando. Talvez não seja o momento, talvez o momento seja de você se acalmar. A vida não é um cavalo que passa uma vez só, a vida é um carrossel, ela vai te dar oportunidades em 2021 e depois em 2022 e depois em 2023. É importante estar atento às oportunidades, mas é mais importante estar atento à sua saúde, à sua saúde mental, ao seu psicológico e principalmente aos laços afetivos que nos ajudam a passar pelos momentos difíceis. Não adianta nada você continuar produzindo, trabalhando, você dá conta de tudo e não dá conta de conectar com as pessoas que realmente te amam, com seus filhos, seus pais, seus amigos. Esses momentos de equilíbrio, esses momentos de busca, de conexão, eles são, de fato, os mais importantes e deveriam ser a nossa prioridade. É o verdadeiro poder do eu te amo? A gente tem um poder forte nisso, Márcia. Eu acredito muito nisso. Eu acredito muito que quando a gente expressa as nossas sensibilidades e os nossos sentimentos, a gente é mais forte, não mais fraco, né? Apesar da gente ter uma sociedade que celebra a força através de um comportamento mais calado, distanciado, muitos pais não conseguem nem dizer eu te amo para o próprio filho. Muitos filhos nunca ouviram eu te amo dos pais. Muitos filhos nunca disseram mãe, eu te amo, você é muito importante para mim, obrigado por tudo que você fez por mim. E isso é tão importante para fortalecer esses laços de afetos familiares. Então, eu recomendo sempre, né, expressar os nossos sentimentos, ainda mais num período de insegurança do ponto de vista de saúde. A gente não sabe quando a gente vai perder as pessoas que a gente mais ama. Tantas famílias têm perdido familiares, tantos filhos têm perdido os pais sem poder se despedir, sem poder dizer, mãe, obrigado por tudo, pai, obrigado, sem poder fazer um enterro decente.
Então, me parece também, de novo, é um ano de reflexão para a gente valorizar as pessoas que realmente fizeram algo pela gente, porque alguém cuidou da gente, né, Márcia? Alguém trocou nossas fraldas, alguém cuidou da nossa saúde para que a gente pudesse estar aqui nesse momento conversando. Que delícia de bate-papo, gente. Você está curtindo? Você está em casa aí? Você está se preparando para sair? Está começando a semana. Sexta-feira eu falei assim aqui, Marcos, é sexta-feira, sextou. Hoje eu digo é segunda-feira, segundou. Acabei de inventar, nem sei se existe isso. Vamos ser felizes. Para fechar, eu queria te fazer uma pergunta, Marcos. A gente viu aí cenas horrorosas da morte daquele senhor lá no Rio Grande do Sul. Preconceito, racismo. A gente vê muitas mulheres apanhando, a gente vai falar sobre esse assunto essa semana, sobre violência doméstica. Então, é o machismo, é o racismo, e isso vem muito da educação, né? De homens e de mulheres. E tem muitos pais que acham que a responsabilidade de falar sobre isso, de educar, não é deles, é da mãe. É de todo mundo, né? Pai e mãe têm obrigação de educar para a gente ter uma geração, para a gente ter um ser humano melhor, para que a gente não coloque cenas de espancamento, de pessoa morrendo pela cor da pele, gente. Até me arrepia falar isso, né? Para a gente fechar, eu queria que você fizesse um raciocínio sobre isso, a importância de começar desde cedo a educar uma geração do bem, porque ninguém nasce bom ou mal, a gente nasce e vai ser bom ou mal, como lembrou outro dia Paulo Alceu, num final de jornal, a gente vai ser bom ou mal dependendo da educação, né? Não é isso, Marcos? E você tocou em algumas questões, Márcia, que eu considero muito importantes. A formação do masculino, né? Em geral, a gente, desde pequeno, é incentivado a ser competitivo, a ser agressivo, a não levar desaforo para casa, a ser brigão e, consequentemente, infelizmente, nós homens, a gente morre 10 anos antes das mulheres, a gente é a maioria do sistema penitenciário, a gente morre mais de forma violenta, a gente se mata mais no trânsito, se mata mais com armas, a gente se suicida 4 vezes mais do que as mulheres, ou seja, existe uma construção, um comportamento masculino que é autodestrutivo e que você, pai, deveria sim ter a responsabilidade de educar o seu filho, o homem, para que ele tenha um comportamento mais saudável. O que é um comportamento mais saudável? É um homem mais equilibrado, é alguém que não entende que a autodestruição é masculinidade. Não, você é mais homem quando você é sensível, você é mais homem quando você expressa os seus sentimentos, você é mais homem quando você aceita as suas sensibilidades, abraça os seus amigos, diz obrigado para o seu pai, obrigado para sua mãe, dá um beijo nos seus filhos. Você é mais homem quando você educa, quando você é um bom pai, quando você troca a fralda, quando você contribui dentro de casa, porque afinal de contas você mora naquela casa. Você não é menos homem quando você faz isso, você não é menos homem quando você é monogâmico, quando você não trai a sua namorada, quando você não trai a sua esposa. Você é mais homem, você é mais homem, você é mais forte quando você é fiel à sua família, quando você se esforça para cuidar bem do seu filho. Você é mais homem quando você não é agressivo e competitivo e violento, quando você sabe trabalhar em grupo, quando você tem a sensibilidade e a empatia de desenvolver um comportamento que é mais saudável não só para você, mas para os seus filhos, para a sua família, para os seus amigos e para o seu entorno. Então eu acho que sim, passa pela gente, homens brancos, discutir racismo, passa pela gente, homens, discutir o machismo, porque é uma forma também de melhorar o nosso comportamento. Nosso comportamento ele é autodestrutivo e ele destrói quem a gente ama. É muito importante falar disso para homens e talvez, eu sempre digo isso, a paternidade, a chegada de um filho seja a chance desse homem se transformar, desse homem perceber que o homem chora mesmo, o homem abraça, o homem diz eu te amo, o homem cuida e através desse cuidado esse homem ele pode se transformar e pode transformar o seu comportamento num comportamento muito mais saudável, conectado, muito mais agradecido. Poxa vida, a gente tem que agradecer os nossos pais e as nossas mães, porque em algum momento eles nos ensinaram, nos cuidaram e, quem sabe, é a chance da gente, ao se conectar com esses pais, e eu costumo dizer que a gente só aprende a ser filho quando a gente é pai, ao se conectar com esse pai, a gente se conecta de alguma forma com uma gratidão, um agradecimento de alguém que tentou nos passar valores e que em algum momento talvez a gente tenha se perdido, ouvido outros sinais e dito, não, eu sei das coisas. A gente aprende com a experiência, a gente aprende com a vida. É importante ter a humildade de estar buscando ser sempre melhor. Meu pai tinha uma frase que dizia, a experiência é uma ótima escola, pena que não tem alunos. Todo mundo quer errar porque não quer aprender com a experiência do outro. É uma pena. Marcos Pianger, que delícia de entrevista, que delícia de bate-papo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
Muito obrigada por levar essa mensagem para quem está em casa, nos acompanhando, começando essa semana. Leve para o seu dia, leve para a sua semana todas essas palavras lindas que o Marco dividiu com a gente aqui. E quando é que você vem a Florianópolis? Quando você vier aqui, você está em Florianópolis agora? Não, nem sei onde é que você está. Você está falando de Curitiba? Onde é que você está? Curitiba. Nesse momento eu estou em Curitiba, mas logo, logo estou em Florianópolis. Passei uma boa temporada cuidando da minha mamãe. Durante a pandemia ela descobriu um câncer e a gente participou de todo o tratamento oncológico dela. Olha. Foi um momento também especial de reconexão, eu e a minha mãe, em Florianópolis, e agora voltaremos no mês que vem para ficar bastante tempo nesse final de ano com a minha mãe. Estou me cuidando bastante para justamente poder estar conectado com essa senhora que me criou sozinha e que é a minha heroína.